Olá, gente. Bom dia para todos. Naturalmente, vocês já devem ter ouvido a expressão que eu vou repetir agora. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Gente, eu não estou mais reproduzindo, né? Vinhetas na Rede Globo, mas não porque eu nunca reproduzi. Na verdade, é só uma brincadeira, né? Eu estou parafraseando uma das propagandas que tornaram-se notórias nas emissoras brasileiras, destacando justamente uma das atividades mais comuns e mais rentáveis do Brasil, que é o agronegócio. Quando nós falamos rentável, nós estamos nos referindo à quantidade de lucros, né, e divisas que essa atividade ela traz para os né, investidores, se é que nós podemos dizer, aqueles que investem no agronegócio. Quando nós falamos em agronegócio, naturalmente a nomenclatura que se destaca é a nomenclatura agro, que significa agricultura, atividade agropecuária, atividades primárias. E negócio remete, né, a uma questão empresarial e industrial. Então podemos dizer que o agronegócio é uma junção da atividade primária, ligada à agropecuária, com a atividade secundária, que é a atividade ligada à industrialização. A agroindústria no Brasil, ela surge mais ou menos em meados da década de 70, como reflexo da chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi um conjunto de técnicas inseridas no ramo agropecuário depois da Segunda Guerra Mundial e difundida em escala planetária, ou seja, as grandes empresas de cunho transnacional, empresas que atuam no mundo inteiro, começaram a vender produtos, insumos agrícolas, pesticidas, fertilizantes, todos os produtos ou tecnologias ou até ferramentas que ajudaram não só a aprimorar, mas também a aumentar a produtividade. E isso foi se espalhando o mundo afora e chegou até o Brasil, como eu disse anteriormente, em meados da década de 70, inicialmente na região sul do Brasil. É nesse momento que surgem as primeiras agroindústrias. O que seria então um complexo agroindustrial? Quando nós falamos em complexo, nós estamos nos referindo a uma grande área onde prevalece ou domina, né, uma certa atividade. Então, quando eu pego um complexo agroindustrial, naquela região, naquela área, que é uma área com uma grande extensão territorial, nós temos não só a produção da matéria-prima, como também o seu beneficiamento, ou seja, a transformação daquela matéria-prima em um produto final destinado ao comércio. Então, ali, naquele mesmo espaço, você associa a atividade produtiva à atividade de transformação. Então, você vai associar o setor primário ao setor secundário. Bom, isso traz alguns benefícios, porque você pula algumas etapas produtivas. Em contrapartida, você também rompe com o modelo tradicional. Qual é o modelo tradicional? O campo abastecendo a cidade. Geralmente os produtores, né, agrícolas, agropecuários, eles fornecem a matéria-prima para as indústrias. No caso dos complexos agroindustriais, não. Nós temos uma junção. É nesse momento que as grandes corporações, os grandes produtores, né, as grandes empresas associadas a essas agroindústrias acabam tomando o setor, né? Acabam, de certa forma, controlando, exercendo o que a gente chama de monopólio, que é um poder exclusivo. Imagine um pequeno produtor, ou até um médio produtor. Será que ele vai ter condições tecnológicas? Será que ele vai ter capital para concorrer com um grande conglomerado, que seria uma junção de empresas com uma grande empresa? É muito difícil. Então, as agroindústrias no Brasil, elas também abriram espaço para grandes e sérios problemas sociais, entre eles o acesso à terra, que sempre foi um fator problemático no Brasil. Então, com as agroindústrias, o acesso à terra ele fica cada vez mais limitado. O que significa isso? Os pequenos e médios produtores, eles acabam dando espaço aos grandes latifundiários, aos grandes proprietários. Por quê? Essas empresas
agroindustriais, elas ocupam grandes extensões de terras. Então, naturalmente, esses pequenos e médios foram dando espaço. Usando o português, né, parafraseado, foram sendo engolidos, né, não tinham mais como concorrer. E isso trouxe sérios problemas. Então nós vamos ver algumas dessas consequências, entre elas, né, como eu já disse, foi o acesso à terra e a luta pela posse da terra. É nesse momento que surge o chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST. O MST é um movimento social emblemático que é constituído por pequenos produtores rurais que reivindicam não só o acesso à terra, mas também a busca por melhores condições de produção, justamente para tentar vencer esses grandes proprietários e grandes produtores. Aqui nós temos uma fotografia, né, que nós temos a utilização justamente por esse agronegócio, por essa agroindústria de tecnologia pesada, moderna, né? E, consequentemente, uma outra consequência também é a substituição dos trabalhadores braçais, né, do campo pelas máquinas, gerando o que nós chamamos de desemprego estrutural. Tá? Isso é muito importante. O desemprego estrutural é aquele que é causado pelas circunstâncias do momento. Nesse caso específico, o momento do campo é um momento de modernização. A partir do momento que você introduz tecnologias, máquinas, você vai tirando o trabalho que antes era realizado, né, por esses trabalhadores braçais. Então é desemprego estrutural. A própria estrutura voltada para a tecnologia substitui o trabalhador, gerando desemprego. Tá bom, gente? Um grande abraço. Foi uma satisfação muito grande, né, estar novamente com vocês e tenham uma boa semana. Um grande abraço do professor e amigo de vocês, Leandro Planso. Fiquem com Deus.